Hoje nós falaremos do primeiro longa-metragem de animação produzido nos Estados Unidos, o primeiro a cores do mundo e também o primeiro clássico Disney. Estamos falando de Branca de Neve e os Sete Anões, de 1937. Boa noite, pessoal, ou bom dia ou boa tarde, a depender do horário de quem vai assistir esse vídeo, a não ser aqui no nosso momento de estreia na live, dos sábados à noite. Antes de iniciar o nosso episódio de hoje do Que Mudou, eu não posso deixar de agradecer a todos vocês pelo apoio, pela força, pelo incentivo que vocês dão a esse canal aqui no YouTube, Teoria das Fadas. E digo isso porque nós alcançamos uma marca muito especial, que é a dos 2.000 inscritos. Essa marca supera as minhas melhores expectativas. Quando eu li sobre como um canal é desenvolvido no YouTube, todos os sites, tutoriais, tudo disseram que é um movimento muito lento, e até conseguir os primeiros 1.000 e uma certa quantidade de visualizações bastante considerável, era um processo assim que poderia levar anos, né? E aqui no Teoria a gente conseguiu fazer isso em pouquíssimo tempo, porque não faz tanto tempo assim da primeira live com a Lígia Mena. Lígia Mena, que é uma pessoa que eu tenho muito a agradecer, além de ser a pessoa que estreou o canal, não é? O canal foi feito para poder acomodar a live que eu faria com ela do Hans Christian Andersen. Ela agora está no comando às terças-feiras dessa série de lives maravilhosa que ela vem fazendo, já, se não me engano, há 3 semanas. As lives são incríveis. Eu não tenho palavras para agradecer a generosidade da Lígia, a amizade da Lígia, a parceria, o companheirismo. E ela tem feito, com certeza, ela é muito responsável por essa marca que nós conseguimos atingir agora. Então, Lígia, muito obrigado por tudo que você representa para mim e para esse canal também, que agora tem seu DNA. Outra coisa que eu queria dizer, que outras pessoas que eu tenho que agradecer, minha orientadora amada, Maria Zilda da Cunha, que incentiva tanto esse projeto, fala dele sempre que pode, aqui do canal Teoria das Fadas, que acolhe projetos de pesquisa incríveis, ousados, no campo da literatura, das linguagens do imaginário, da literatura infantil e juvenil, da fantasia, do conto de fadas, do maravilhoso, enfim. Um beijo com todo o meu coração à professora Maria Zilda, que também foi entrevistada aqui no nosso canal. A todos aqueles que participaram, né, dessa primeira temporada, a própria Lígia Mena, de que eu já falei, Sandra Valenzuela, Valquíria Alcântara, Goimar Dantas, Fábio Inste, Bruno Matangrano, Carol Chiovato, Oscar Nestares, meu Deus, é tanta gente maravilhosa, será que eu vou conseguir lembrar? Agora dessa segunda temporada, Ana Lúcia Merege, professor Mamed Jarouchi, Maria Valíria, Roseli Jimenez, que é uma apoiadora incrível, tem uma live maravilhosa comandada pela Lígia também. Todos, Cris Casagrande, olha, me desculpem se eu esqueci algum nome agora neste momento, a Beatriz Masson, Francisco, com a live sobre Harry Potter, enfim, muita gente incrível passou e está passando aqui pelo canal, e digo a vocês que muita coisa maravilhosa está por vir. Outras pessoas, escritores, lançamentos de livros, pesquisadores incríveis estarão presentes aqui até o final desse ano, além de outras séries de vídeos também que gravaremos, e mais material para compor a nossa mostra de cinema também está por vir. Resumindo, meu muito obrigado a vocês por terem ajudado esse canal a chegar nessa marca que é tão importante para a gente, porque no fim das contas esse é um projeto de extensão universitária, né? É isso que estamos fazendo, tentando abrir um pouco as portas da universidade, trazendo as pesquisas num tom mais descontraído e leve, né? Para que a gente possa, ao mesmo tempo que se entretém, também aprender sobre o maravilhoso, sobre a literatura feérica e literatura infantil e juvenil e literatura, né, como um todo, sem rótulos. Então, meu muito obrigado a todos vocês que compõem essa constelação que é esse canal.
tanto do lado de cá, quanto do lado de lá. Porque a gente, na verdade, isso só dá certo porque somos uma soma de pessoas. Então, meu muito obrigado de coração e de verdade. E também, eu vou fazer um parêntese aqui também. O muito obrigado à minha grande amiga Kelly Nascimento, mestranda também do programa de estudos comparados, que abrigou a primeira live com a Lígia. Né? Foi um grande tumulto para aquela live acontecer, problemas de internet de ordens inacreditáveis, de caminhão batendo no poste dos fios, a fibra quebrada, enfim, muita coisa estava acontecendo naquele dia de estreia e eu acabei fazendo a primeira live lá na casa da Kellen, minha grande amiga já há tantos e tantos anos. Então, muito obrigado também, Kellen, por você ter oportunizado, né, que essa primeira live acontecesse, que foi o pontapé inicial para as coisas terem dado tão certo. E para homenagear as pessoas que passaram por aqui, algumas das pessoas que já passaram por aqui, eu vou trazer alguns livros que eu tenho em casa, livros impressos, para fazer uma vitrine feérica de gratidão e homenagem a todas elas, tá? Não tem todo mundo aqui, até porque eu não tenho todos os livros físicos de todas as pessoas que passaram. Então, assim, na tessitura dos signos contemporâneos, claro, da minha querida orientadora Maria Isolda da Cunha, que já passou por aqui também na live, incrível. Procurem aí na playlist da live com os pesquisadores. Da super especial parceiraça Lígia Mena, a carnavalização da literatura infantil e também a literatura infantil além do livro. A Vani Souza Silva, essa amiga do coração, a quem eu amo de verdade, tem esse livro incrível, A África Recontada para Crianças. Em breve ela estará aqui no canal falando desse livro e de sua pesquisa também. A super parceira e amiga Cris Casagrande, A Amizade em O Senhor dos Anéis. Esse livro é fantástico. Tem a live aqui com a Cristina Casagrande contando um pouco dessas diversas facetas da produção do J.R.R. Tolkien. Esse querido amigo a quem eu chamo de meu preceptor, que é o Bruno Anselmo Matangrano, Contos para uma Noite Fria. Ele também tem um livro incrível sobre o fantástico brasileiro. A querida, né, Sandra Trabuco Valenzuela, com Once Upon a Time, da literatura para a série de TV. Hoje falaremos de Maçã Envenenada. É uma diferença interessante do livro para o filme da Branca de Neve, esse objeto, essa fruta, a maçã, o que aconteceu com ela, o que aconteceu até que a maçã chegasse à Branca de Neve. Da Goimar Dantas, Amada, Aquele Mês de Abril, melhor livro. Eu não vou dizer temática LGBT, porque o livro é mais do que isso, eu não vou encaixar ele numa caixinha. Mas dos livros que tratam de romance LGBT, o melhor que eu já li na minha vida, Aquele Mês de Abril, fica a recomendação. E também da Goimar Dantas, esse livro que todo professor, né, de literatura e de artes que puder adquirir, né, professor mediador, eu recomendo. Arte de Criar Leitores, Reflexões e Dicas para uma Mediação Eficaz. Aqui também, nossa parceira do canal, que já esteve na live aqui na segunda temporada, Ana Lúcia Merege. O livro teórico, né, Os Contos de Fadas, Origens, História e Permanência no Mundo Moderno, pela editora Claridade. E também O Caçador. Livro incrível, tá? Eu recomendo muito a leitura de O Caçador, pela editora Draco. E aqui vai os parabéns em vídeo por ser finalista com Jack London, né? Lá no prêmio da Abest, na categoria Infantil e Juvenil. E fazendo o jabá, como sempre, O Cetro das Fadas, esse meu livro autoral, né? Esse conto de fadas, que infelizmente não há mais as edições físicas, mas você encontra por R$ 1,99 na Amazon. Se você ler, não deixe de deixar seu comentário sobre ele, porque é muito precioso para mim, tá? Minha primeira experiência autoral. Bom, hoje então falaremos no nosso episódio de O que Mudou sobre Branca de Neve e os Sete Anões. O filme foi lançado em 21 de dezembro de 1937, sendo o primeiro longa-metragem de animação produzido nos Estados Unidos e o primeiro totalmente a cores do mundo. E também o primeiro a ser produzido por Walt Disney.
e o primeiro clássico Disney, né? Então tem muitos primeiros na história do filme da Branca de Neve e os Sete Anões. Tanto que, no 11º Oscar, que aconteceu em 1939, Walt Disney recebeu um Oscar honorário e a animação foi indicada ao Oscar de melhor trilha sonora. Durante um curto período de tempo, também há essa informação de que Branca de Neve e os Sete Anões foi a maior bilheteria do mundo de um filme sonoro, né? Porque até então os clássicos, né, eram ainda de filmes do cinema mudo. Branca de Neve também foi selecionado para ser preservado pela Biblioteca do Congresso dos Estados Unidos em 1989 por ser culturalmente, historicamente e esteticamente importante na história dos Estados Unidos e foi classificado também na lista dos melhores filmes estadunidenses segundo o Instituto Americano de Filmes, que também o nomeou como o maior filme de animação americana de todos os tempos. Bem, muita gente, eu acho que até eu na semana passada, falei que seria o primeiro filme de animação do mundo. Na verdade, existe um primeiro filme de animação do mundo, né? Ou melhor, outros 2 primeiros filmes feitos na Argentina, mas eles estão perdidos, né? Não há registros mais dele. Sendo assim, o mais antigo preservado é um filme alemão de 1926. Tentei colocar esse filme aqui na nossa mostra de cinema do Terreiro das Fadas, mas infelizmente, por questões de direitos autorais, esse filme é bloqueado em território brasileiro, que é As Aventuras do Príncipe Ahmed, não é? Que é um conto de fadas em animação, mas é uma animação de recortes. É cinema de sombra. Não é stop motion, não é aquela sequência animada de fotografias. É um filme de 1926, cuja composição é feita a partir da gravação de silhuetas, recortes de silhuetas dos personagens gravadas contra a luz, né? Gravados em live action. Então, assim, as impressões originais desses recortes de papel, dessas silhuetas de papel, são pintados, né? São recortes coloridos. A luz que reflete e faz a sombra aparecer no filme também é uma luz colorida. E essa história, né, das Aventuras do Príncipe Ahmed, é uma história baseada em elementos tirados das Mil e Uma Noites, por Hannah Diab, incluindo histórias como Aladdin e a própria história do Príncipe Ahmed e a fada Peri Banu, né, ou Peri Banu, não sei a pronúncia correta. Para quem tiver interesse nesse filme, eu tenho o arquivo, né, da animação, posso passar pelo e-mail, inbox, para quem quiser assistir, mas não posso colocar publicamente aqui no canal Teoria das Fadas, mesmo sendo um filme de 1926, mas é bastante bonito. Bom, vamos lá. Vou mostrar para vocês agora algumas edições aqui que eu tenho dos Grimm, não é? Essa adaptação cinematográfica dos estúdios Disney, Branca de Neve e Sete Anões, vou colocar a imagem para vocês aqui, é baseada nas histórias dos irmãos Grimm. E isso já temos de cara uma polêmica. Porque assim, a edição em que eu me baseei para ler o conto é essa edição da editora 34, né, bem grande, que contempla tradução da Christine Rohrig, não sei se é assim que pronuncia, e ela é baseada nos 2 primeiros tomos, né, dos Contos Maravilhosos Infantis e Domésticos, de 1812, e o segundo tomo de 1815, as primeiras edições, e aqui também conta com o pós-fácil do professor da USP, Marcos Mazzari. E há uma diferença bastante grande entre essa tradução, que é da primeira edição, e as outras traduções que eu tenho aqui, que eu imagino que sejam de outras edições. Eu não sou um estudioso de Grimm, não sei muita coisa, além do que eu já aprendi nas aulas com a professora Karen, sobre as diferentes edições dos Grimm. Aliás, tem uma colega no grupo de pesquisa que estuda isso, que é a Jéssica Bombonato. Se ela estiver assistindo esse vídeo, ela pode deixar um comentário aqui mais assertivo sobre esse tema, porque eu realmente não domino. Sou um leitor dos Grimm, mas não sou um estudioso. Tanto nessa edição da editora HB, que tem esses 3 livrinhos, né, que vem num box, dos irmãos Grimm, né, que tem 40 contos, mais de 40 contos, quanto
nessa edição aqui da Iluminuras, Contos de Fadas dos Grimm. E também nessa edição luxuosa, com uma capa, uma textura muito gostosa de passar a mão, é aveludada, da editora Principes, né? E também nessa edição que eu tenho aqui em inglês, há uma grande, na verdade há mais de uma diferença, mas há grandes diferenças no enredo, em alguns detalhes cruciais. Então, assim, esses que eu mostrei para vocês agora diferem dessa edição aqui da 34, tá? Alguns detalhes bastante importantes da história e diferem principalmente também do filme da Disney. Bom, primeira coisa importante se anotar sobre o nascimento da Branca de Neve. O conto nos informa que era um dia de inverno, a rainha estava à janela costurando. Detalhe, o batente da janela era feito de ébano, né? Essa madeira escura. Enquanto ela costurava, ela acabou se furando e 3 gotas de sangue caíram na neve, né? E o conto vai dizer assim: como o vermelho combinava tão bem com o branco, ela pensou, a rainha, quem me dera ter uma filha branca como a neve, vermelha como o sangue e negra como esse batente da janela, que era o batente de ébano, né? E assim como todos sabemos, né, a fortuna, o destino, a sorte, dá a ela de fato uma filha com essas características, né? Com a pele branca como a neve, lábios vermelhos como o sangue e cabelos ou olhos, aí vai depender também de algumas versões, escuros como o ébano. Acontece, e aqui vem uma primeira grande diferença, tanto em relação a essas outras traduções ou essas outras tradições de versões dos Grimm para a que está aqui traduzida da primeira edição. A rainha é a mãe da Branca de Neve e é ela quem tem um espelho mágico e com ele ela conversa todos os dias, fazendo aquela clássica pergunta que todo mundo sabe quando se fala em Branca de Neve. Espelho, espelho meu, existe nesse reino uma mulher mais bela do que eu? E aí é uma questão crucial. Na primeira edição, essa rainha, que vai ser a mulher invejosa, que vai mandar matar a Branca de Neve, é a mãe dela, é a própria mãe. É essa que desejou ter uma filha branca como a neve, vermelha como o sangue e negra como o ébano do batente da janela. Nessas outras tradições, nessas outras edições dos irmãos Grimm, que imagino que sejam edições posteriores, modificadas ou pelo Jacob ou pelo Wilhelm, passa não mais a ser a mãe, e sim uma madrasta. A mãe morre e o rei se casa com uma outra mulher, que é uma mulher má. Eu até entendo os motivos, os prováveis motivos dessa mudança de uma edição para outras edições, ou então, eu não sei se foram eles mesmos, não é, que propuseram essas mudanças, ou se foi uma tradição editorial, não sei, como eu reforço aqui, não sou um estudioso de Grimm, mas entenderia pelo fato de não demonizarem a figura da mãe, né, trocando por uma madrasta. Talvez isso tenha chocado o público, não tenha sido bem visto, né, não tenha sido visto com bons olhos pela crítica, né, pelos leitores infantis, né, ou pelos pais que estavam lendo para as crianças, né, a própria mãe invejando a beleza da filha. Mas seja como for, o que fica entendido é que a Disney acaba se apropriando dessa tradição da madrasta, né, não a mãe. Então, assim, eu vou continuar fazendo essas considerações de o que mudou a partir da primeira edição, tá? Dessa tradução desse livrão aqui da editora 34. Então, vamos lá. A rainha, mãe da Branca de Neve, tinha um espelho mágico com quem ela conversava diariamente, perguntando quem era mais bela. Ela perguntava, nos 6 primeiros anos de idade da filha, o espelho sempre respondia que a mais bela era ela, a rainha. Porém, o conto nos informa que aos 7 anos de idade,
Olha que novinha, né? No filme da Disney ela parece já ter pelo menos uns 15, né? Mas aos 7 anos de idade, a beleza da Branca de Neve já superava a da rainha, sua mãe. Até que um dia, não é? Ela pergunta ao espelho, quando a menina já tem 7 anos, quem é a mais bela, e o espelho vai dizer que a mais bela é a Branca de Neve. E ela fica com muita raiva, né? É uma inveja muito grande a despertada por essa informação, e ela não pensa duas vezes e decide. Ela se culpa por ela ser responsável por ter gerado uma mulher mais bela do que ela, uma menina mais bela do que ela, só 7 anos, e então ela vai fazer um pedido nefasto a um caçador. Né? Então existe um caçador na história também. Porém, ela não vai pedir, como no filme, o coração da menina. No conto, ela vai dizer o seguinte: leve Branca de Neve para longe na floresta e mate-a ali. E para provar que cumpriu minhas ordens, traga-me seu pulmão e seu fígado, que vou cozinhar no sal e comer. Forte isso, né? Então ela quer, assim como a mãe ogra, né, do príncipe da Bela Adormecida, essa mãe, que na verdade não é uma ogra, mas é uma vaidosa, né, irreparável, manda matar a própria filha e pede como prova o rim e o fígado, o pulmão e o fígado, para cozinhar e comer com sal. Então ela quer, é como se fosse simbolicamente, é como se ela quisesse absorver a existência da Branca de Neve, trazê-la de volta para dentro de si, não é? Porque é como se ela entende, imagino que a beleza que a supera saiu de dentro dela, não é? Então ela vai querer colocar de volta o que saiu e voltar a ser a mais bela do reino, né? Então é fazer um parto às avessas praticamente. O coração é interessante no filme, né, a gente pensar que ela pede coração, a madrasta pede coração e não a mãe, porque o coração é o símbolo da vida, dos sentimentos, né, e das boas aspirações e tudo mais, e isso também significaria, ela não fala em querer comer o coração no filme, né, até porque seria, para um filme infantil, canibalismo, né, mas também é uma marca bastante simbólica do que a Branca de Neve representava, né, do seu bom coração, que era tão avesso ao coração malvado da sua madrasta. Seja como for, o caçador aceita essa demanda, porém, como a gente sabe, ele fica com pena de matá-la. Ele tinha pena de matá-la, porém não ia ajudá-la a sobreviver. Essa era a diferença. Ele não quis matar uma menina de 7 anos, mas estava disposto a deixá-la morrer sozinha, devorada pelas feras selvagens da floresta. Né? Ela falou, ele pensou, eu não vou matar essa menina, mas eu só vou deixar ela aqui, porque daqui a poucas horas vai anoitecer e algum bicho vai comê-la, né? E eu não vou manchar minhas mãos de sangue. Então ele mata um porco selvagem e retira o pulmão e o fígado desse porco selvagem e entrega para a mãe da menina, né, para a rainha, que de fato cozinha e come. Aí vai acontecer o que no filme também mostra, né? Uma Branca de Neve que foge pela floresta, ela passa dias e dias fugindo, escapando dos perigos, né, se escondendo, até que ela vai atravessar as 7 montanhas, né, da floresta e vai encontrar uma casa, uma casinha onde todos os móveis são pequenininhos, uma casinha limpa e bem arrumada. Olha outra diferença do filme. Os anões cuidam bem de casa, tá? A cama está arrumada, os talheres e os pratos estão limpos, tem comida nos pratos. Não é aquela zona, não é que ela encontra a casa dos anões e começa a limpar super sorridente e feliz com a ajuda dos animais. Eles de fato vão pedir ajuda dela, aliás, muita ajuda. Mas quando ela chega, a casa não está em petição de miséria. Pelo contrário, né? O conto até elogia a organização da casa dos anões. Então ela chega ali e vai ver que tem 7 pratinhos, 7 colherinhas, 7 cadeirinhas, 7 caminhas, 7 garfinhos, 7 faquinhas. O conto vai falando sobre vários objetos, sempre no diminutivo, né, e ressaltando os 7 itens. Ela vai comer, ela está com fome, é claro, né, passou dias na floresta, então ela vai comer verdura, comer um pedaço de pão e tomar um vinho, e vai dormir. É quase uma ceia, né?
quase além dessa primeira menção assim a essa ceia no sentido de comer da carne, né, e beber do sangue, que era a mãe querendo comer, né, os órgãos da própria filha, aqui o pão e o vinho são mencionados, né? Só são alguns flashes que eu vou pensando, assim, nunca parei para pensar de fato nessa história, mas são elementos que remetem a uma a um ideário religioso, né, e cerimonial que envolve esse rito de devoração. Então, assim como na história da Cachinhos Dourados, a Branca de Neve vai se deitando nas 6 primeiras caminhas, só que não se ajeita. E só na 7ª cama ela consegue, de fato, parar e dormir. Bom, os anões vão chegar do trabalho. Diferentemente do filme, a casa continua arrumada, né? Ela não precisou limpar. No filme, eles se espantam pelo fato de estar saindo, né, fumaça da chaminé, pela casa estar limpa, acham que é um espírito, né, um fantasma, um diabo, um raio que o parta. Mas aqui eles chegam, percebem que alguém comeu a comida, né? Assim como na Cachinhos Dourados, os anões vão dizer: alguém comeu no meu pratinho, alguém comeu minha verdurinha, alguém bebeu na minha tacinha, né? Alguém deitou na minha caminha e tudo mais. E vão se espantar, sim, porém com a beleza dela. Vão dizer: meu Deus, como ela é bonita. E ali vão decidir deixá-la descansando, né? Não vão querer interromper aquele sono. O 7º anão, que está com a cama ocupada, vai dormindo 1 hora na cama de cada um dos outros anões até a noite passar. E quando ela acorda, ela conta para esses anões do porquê ela ter chegado ali, que a mãe dela queria matá-la, a rainha e tudo mais. Os anões fazem a advertência deles, né, para tomar cuidado com quem iria chegar ali, né, para não abrir a porta para todo mundo. E vai dizer, né, os anões vão dizer para ela o seguinte, e aí vem a contrapartida, né, da presença dela na casa deles. Se você quiser cuidar de nossa casa e cozinhar, costurar, arrumar as camas, lavar, cerzir e também arrumar e limpar tudo direitinho, pode morar com a gente e nada lhe faltará. Olha só, bastante coisa para Branca de Neve fazer, hein? Nós voltaremos para casa à noite. Então, até lá, a comida tem de estar pronta. Então, ela vai virar, né, a empregada doméstica dos 7 anões e não ser ela a própria a propor toda essa situação, como acontece no filme. E outra coisa, é claro, que eu não mencionei, mas está um pouco óbvio, eles não têm nomes na história, né? São só os 7 anões. Então, não tem Zangado, Atinho, Mestre, nada disso. Bom, o tempo passa, né? Alguns dias se passam, e a rainha volta ao seu espelho para perguntar a ele se existe alguém no reino mais bela do que ela. E o espelho vai responder que nos domínios do reino, né, nas cercanias do reino, não. Porém, atrás das 7 montanhas, havia uma menina mais bela do que ela. Uma menina que era branca como a neve, vermelha como o sangue e negra como o ébano, né? E a rainha deduziu, é claro, que era Branca de Neve e que ela foi enganada pelo caçador. Ela fica fula da vida, né? Ela fica vermelha de raiva e então decide fazer um plano. E aí vem uma grande diferença do filme. No filme, ela só se disfarça de velhinha, né? E vai ali oferecer a sua maçãzinha, como uma vovozinha. Aqui são 3 tentativas, e a maçã é apenas a 3ª tentativa, né? Na primeira e na segunda tentativas, a situação, ela vai tentar apelar para a vaidade da Branca de Neve. Vejam só. Na primeira tentativa, ela se veste de vendedora ambulante. Ela pinta o rosto, né, se disfarça e vai, como uma vendedora, bater na casa dos 7 anões. A Branca de Neve tinha sido avisada pelos 7 anões que não era para ela abrir a porta para estranhos e tudo mais. Porém, a vendedora, não fala se ela é velhinha ou não, a vendedora se mostra muito simpática. E ela está vendendo cordões. Então a Branca de Neve só abre ali a janela para ver quem é. E ela diz que está vendendo cordões de seda amarela, vermelha e azul. Cordões trançados.
Vermelho, amarelo e azul, curiosamente, são as cores do vestido da Branca de Neve, como você vê nessa imagem. Então, vendo que era uma pessoa aparentemente, né, confiável, ela deixa essa vendedora entrar. Então, essa vendedora pede vai dizer que as roupas da Branca de Neve estão muito folgadas, não estão ajustadas. Então, ela vai pedir para amarrar, para atar as roupas da Branca de Neve com esses cordões de seda. E é claro, né? Ela vai apertar tão forte esses cordões, que a Branca de Neve vai cair morta sem respirar. E ela fica ali. Então a rainha diz ali algumas palavras de vingança e vai embora contente por ter conseguido muito facilmente realizar sua intenção de matar a própria filha. Acontece que os anões voltam do serviço, encontram ela caída no chão como se estivesse morta, então cortam o cordão que estava prendendo e ela volta a respirar. E vão dizer mais uma vez para ela: com certeza é a rainha que veio aqui, tome mais cuidado de uma próxima vez. Mas a gente já sabe, sempre que alguém diz isso num conto de fadas, a gente sabe que vai acontecer exatamente o que a pessoa falou, né? Como no conto da Pequena Sereia, de que falaremos logo logo. Então, a rainha vai perguntar para o espelho mais uma vez quem era mais belo, e o espelho vai dizer que ela continuava viva, a Branca de Neve. Então a rainha vai fazer uma segunda tentativa. Ela vai se transformar em outra pessoa e ela vai envenenar um pente, né, um pente brilhante. Ela vai chegar na porta da casa dos 7 anões, vai bater e vai dizer, né, a Branca de Neve vai ver que é outra pessoa, né, não mais a primeira vendedora, e vai dizer que está vendendo um pente, né, essa senhora. E a Branca de Neve, ela fica encantada pela beleza do pente, porque é um pente muito brilhante de fato. E aí a menina, a vendedora, vai pedir para entrar para pentear os cabelos da Branca de Neve. A Branca de Neve vai deixar essa vendedora entrar e ela ali vai penteando e raspando a cabeça da Branca de Neve com esse pente envenenado, de modo que ela cai no chão como morta. A rainha mais uma vez comemora e volta para o castelo. Mais uma vez os anões é ótimo, né? Os anões voltam do trabalho e encontram ela ali morta, né, ou com aparência de morta, e tiram o pente do cabelo dela e ela volta a viver e mais uma vez fazem a advertência para que ela não caia no conto do vigário, não é? Mas como a história precisa acontecer com 3 erros fatídicos, né, é um número cabalístico, tanto 3 quanto 7, mais uma vez a rainha vai perguntar para o espelho mágico quem é a mais bela, e dessa vez ela vai ficar muito brava pelo fato da Branca de Neve ainda estar viva. Então ela se veste de camponesa, não é? Ela vai até a sua sala secreta de feitiços, pega uma maçã vermelha e brilhante e vai deixá-la muito, mas muito envenenada. É o que o conto nos diz. Então ela vai, vestida de camponesa, oferecer essa maçã na casa dos anões. A Branca de Neve está um pouco mais precavida, né? Ela está tomando um pouco mais de cuidado. Então ela não vai querer abrir a porta de início, né? A camponesa vai bater, ela não aceita a visita, e aí ela vai dizer: essas maçãs são muito lindas, né? Então já que você não quer comprar, eu vou te dar uma de presente, não é? A mais bonita. E apresenta a maçã para ela. Ela só abriu parte assim da porta, é uma fresta. Mesmo assim, a Branca de Neve não aceita. E aí, para provar que estava tudo muito bem, essa camponesa corta a maçã ao meio e vai dizer: olha, já que você está desconfiada, vamos fazer assim, eu corto essa maçã ao meio, eu vou comer uma metade e você come a outra metade para você ver que não tem nada de errado com ela. E aí o conto vai nos informar, como os Grimm adoram fazer nas histórias, que só um lado da maçã estava envenenado, né? Eles colocam detalhes completamente importantes só na hora que a coisa acontece, né? Então tá, a camponesa prova sua boa intenção e então a Branca de Neve vai acreditar nessa prova de boas intenções e vai comer, é claro, o lado envenenado da maçã. Muito, mas muito envenenado. E ali, ela mal morde, já cai morta no chão.
E aí começam algumas mudanças interessantes, né? A rainha volta para casa, pergunta ao espelho quem é a mais bela, e o espelho vai dizer que é ela, porque de fato, até então, a Branca de Neve está morta. Os anões voltam, não conseguem reanimá-la, né? Encontram ela morta, procuram um pente no cabelo, procuram por cordões que estivessem asfixiando, mas não encontram nada. Então ele só resta aos anões chorar a morte da Branca de Neve. E eles o fazem por 3 dias, né? Eles choram e choram e choram ao longo de longos 3 dias. A aparência dela era muito boa, né? Ela não estava se decompondo. Não, e por isso, né, por ela estar com a aparência apenas de estar dormindo e não de estar morta, eles não quiseram enterrar. Ela era muito bonita para ser enterrada. E colocaram um caixão de vidro. E nesse caixão de vidro, o caixão ficava na sala da casa dos 7 anões, e não do lado de fora, né, como no filme. E eles velavam todos os dias, um dos anões acendia uma vela, haviam 7 lamparinas, outro detalhe que remete aos textos bíblicos, né? Haviam 7 lamparinas dos 7 anões, e todo dia um desses anões velava o corpo da Branca de Neve. Até que, e nesse caixão havia o nome e a ascendência da Branca de Neve escritos em ouro, né? Acontece que um dia, um príncipe que vagava pelas redondezas foi pernoitar na casa dos 7 anões. E o que aconteceu? Ele se apaixonou pela morta. Que tenso, né? Se apaixonou pela defunta. Ela devia estar muito bonita mesmo. Ele vai pedir. Ele não consegue mais parar de olhar para aquela defunta. Ele está apaixonado por ela. Ele vai pedir para comprá-la, comprar o caixão com ela dentro, né? Só que os anões não vão aceitar. E vai pedir em seguida, então, já que eles não aceitam nem por todo o ouro do mundo vender a Branca de Neve, né, e o caixão, ele pede em doação, né? Então, por favor, me doem esse caixão com essa moça, porque eu não vou conseguir viver sem olhar para ela. E aí eles se compadecem, os anões percebem que o príncipe estava realmente muito apaixonado pela Branca de Neve e decidem doar esse caixão. O príncipe leva o caixão com a morta. Aqui no filme já acabou, né? Porque no filme o príncipe de fato vai lá. Ele já tinha encontrado a Branca de Neve uma vez, lá no poço cantando, lembram disso? E depois vai reencontrá-la morta, vai beijar e vai acordar e tudo mais. Aqui no conto, não. Esse príncipe leva o caixão com a Branca de Neve para o seu castelo. Os funcionários do príncipe têm que levar esse caixão para todos os lugares onde o príncipe está, porque ele não consegue dormir sem ela por perto, comer sem ela por perto, ele não consegue existir sem ter esse caixão por perto. Então, os funcionários têm que levar o caixão com a morta para todo lugar onde o príncipe vai, tá? Bem, até que um dia, veja só como essa Branca de Neve vai despertar, que situação insólita. Um criado do príncipe, cansado de carregar o caixão, ele estava pé da vida, ele abre o caixão e começa a sacudir a defunta, reclamando com ela, dizendo: passamos todos os dias sofrendo por uma menina morta. E nessa reclamação, nesse chacoalhar dessa defunta, ele dá um tapa nas costas dela, esse criado, e um pedaço de maçã envenenada sai da garganta. Que coisa, hein? Vocês estavam esperando por isso? Olha só, a menina acorda, na mesma noite ela já vai cear com o príncipe. Que interessante. Uma morta-viva, né? Acabou de sair de um estado de morte de vários dias, acorda, tá tudo bem, já vai comer com o príncipe, se apaixona e marca um casamento. Bem interessante, bem cara dos Grimm. Essa mãe desalmada, então o conto reforça que a rainha é a mãe da Branca de Neve. A mãe desalmada é convidada para a festa de casamento, mas não sabia que a menina que iria se casar com o príncipe era a filha dela, a Branca de Neve. O espelho vai informar que sim, existia naquele momento uma pessoa mais bela do que a rainha e que era a princesa que viria a se tornar rainha, a que iria se casar com o príncipe. A rainha, não é, a mãe da Branca de Neve, fica muito irritada com essa informação e decide ir a esse casamento para ver quem é essa menina. Chegando lá, né, essa mãe desalmada, ela percebe que a menina, na verdade, é a filha dela.
e o conto vai terminar, diferentemente de todas essas outras versões, tradições ou adaptações, edições dos próprios Grimm, ou então de uma tradição editorial, não sei, quem souber pode deixar nos comentários. O conto vai terminar da seguinte forma, bastante trágica. Diferentemente dos contos do Perrault, que tem finais de redenção, esse aqui vai terminar assim. Então, quando a rainha chegou, no casamento, colocaram pantufas de ferro no fogo, e quando estavam em brasa, a rainha foi obrigada a calçá-las e a dançar. E seus pés foram terrivelmente queimados, e ela só poderia parar de dançar quando caísse morta. Fim da história. Então aqui o castigo da rainha, dessa mãe desalmada, é colocar esses sapatos de ferro, que estavam em brasa de tão quentes, ou seja, ficar com o pé torrado e ir dançando até morrer, porque com certeza ia sangrar até a morte. Ou uma queimadura horrível que ia causar a morte dela. E isso é o que vai acontecer. No filme a gente já conhece o final, é claro que é bem diferente. Confesso que fiquei bastante chocado com essa leitura. Eu não tinha lido Branca de Neve aqui, nessa tradução, ou nessa edição, da primeira edição, 1812, 1815, e esses detalhes que eu ressaltei para vocês me chamaram muito a atenção. Eu fiquei bastante impressionado com tudo que aconteceu e que eu desconhecia, porque eu só tinha lido até então essas outras edições dos contos dos Grimm, em que não é a mãe, é a madrasta, não existe esse final terrível, com essa morte para a rainha e tudo mais. Então, muitas mudanças, esse vídeo que mudou acabou ficando grande, apesar de Branca de Neve ser um conto relativamente simples, mas eu fiquei impressionado. Imagino que aqueles que não conheciam essa primeira versão dos próprios Grimm também devem ter ficado bastante impressionados, e é claro que eu quero saber a opinião de vocês. Quem for mais estudioso sobre a obra dos Grimm e souber se foram de fato eles que fizeram essa alteração e disseram isso, por anotações, notas de rodapé, peço que deixem aqui nos comentários, até para que eu possa aprender também, porque eu acabei não encontrando informações sobre isso, informações fidedignas ou confiáveis sobre isso na internet, mas imagino que se foram eles mesmos que fizeram essas alterações, eles devem ter deixado em nota, em uma edição de notas que existe, só que não existe em português, mas há uma edição de notas dessas histórias feitas por eles, ou então os especialistas podem ter encontrado anotações ou vestígios que deixem a indicação de por que esse conto foi modificado tão bruscamente, houve essa mudança bastante substancial. Bom, então é isso. Eu já disse tudo que tinha para dizer, e mais uma vez quero pedir a você que não é inscrito no canal, que se inscreva, que ative o sininho para você sempre ser avisado quando um material novo for postado aqui. Fique atento às nossas próximas lives, sigam o perfil do canal no Instagram, @Teoria das Fadas, porque lá há informações sobre as próximas lives, sobre programações especiais e também postagens de livros, teóricos e livros também artísticos sobre contos de fadas e literatura infantil e juvenil em geral. Aposto que você vai gostar do conteúdo. Não deixe de compartilhar essa live, indicar para os seus amigos que gostem de literatura, de contos de fadas e dos filmes da Disney. E agradeço a você que já é inscrito e a todos os profissionais incríveis que passaram por aqui, por essa marca tão expressiva dos 2.000 inscritos em tão pouco tempo. Então, muito obrigado. Encontro vocês na semana que vem, no nosso próximo vídeo dessa série, O que Mudou. Até mais!